Tá bom. Pois é, eu ia comentar isso, né? Vamos começar o programa aí num bom humor. Sabe por quê, Wagner? Por causa disso aqui, ó. Pô, pois é. E eu vou confessar aqui que eu tava até no Twitter nesse jogo. Depois daquele segundo quarto ali, eu meio que larguei, joguei a toalha de que ia ganhar essa partida. Eu achava que não ia ganhar, porque foi um apagão, né? 10 pontos só no segundo quarto, que o Minnesota Timberwolves, no auge da sua campanha de 3 vitórias agora, né? 3 vitórias e 10 derrotas. Enquanto rolava o jogo eram 3 vitórias e 9 derrotas. Conseguiu fazer 30 pontos e sofreu apenas 10. Eu falei, bom, a vaca vai deitar aqui. Não é possível que Orlando consiga fazer essa virada. E conseguiu. Foi bem legal de ver a volta, né, do intervalo. O time do Magic conseguiu manter o foco e apesar de alguns jogadores não terem tido, digamos assim, as melhores noites possíveis, né? A gente teve aí uma força-tarefa do Vucevic com o Fournier e, claro, também essa bola final aí do Cole Anthony, que vale ressaltar também que o Aaron Gordon estava numa situação muito melhor que ele e conseguiu errar aquele chute de 3 pontos, mas aí o Cole Anthony, milagrosamente, como você falou, de maneira totalmente espírita ali, conseguiu essa proeza aí, esses 3 pontos que garantiram essa vitória aí. Mas é como você falou, Wagner, não era pra gente ter sofrido tanto assim, não. Isso, por aí. Todo, todo. Pois é, era um jogo que tem os desfalques, as lesões aí do Fultz, né, e que prejudicou, enfim, tem todo um cenário, além, obviamente, de uma temporada inteira que o Isaac não vai jogar também, isso pesa, apesar de que é uma coisa que a gente vai ter que viver com isso, mas a verdade é que tirando
o Markel Fultz, esse time que entrou aí, né, tirando o Cole Anthony, na verdade, esse time que entrou em quadra contra o Timberwolves era o time titular dessa temporada. A ideia de time titular era essa, né, com o Ennis, com o Fournier, o Gordon, Vucevic e armando seria o Fultz, no caso é o Cole Anthony. Então era um jogo pro Magic ganhar, era um jogo, até porque o Magic estava numa sequência péssima nas últimas 10 partidas aí, mas só tinha um time na NBA que estava com a proeza, né? Estava tendo essa façanha de ter uma campanha pior nos últimos 10 jogos, que era o Minnesota Timberwolves, né? Então, esse era aquele jogo para mudar o momento ali, para mudar essa série de derrotas que parecia não ter fim, né, Wagner? 6 derrotas seguidas, a gente já estava cansado até de twittar no dia de jogo, né? Porque já ia sabendo que ia perder. Pelo menos esse jogo foi diferente. Agora, tem que destacar negativamente aí, né? Eu já falei o destaque positivo do Vucevic e do Fournier, mas eu acho que tem que destacar negativamente o Terence Ross, né? Caiu bastante nas últimas partidas e essa novamente foi uma partida onde ele ficou muito abaixo, né? A gente teve um Fournier que não teve um desempenho tão bom assim de 3 pontos, né? Ele acertou 2 de 9, mas no geral foi um cara que pontuou muito, foram 24 pontos, ele tentou bastante, né? Foi o segundo jogador que mais tentou chutes aí no time do Magic, e a gente precisava de um Terence Ross jogando bem, e o Terence Ross teve um número ruim de chute, e de 3 pontos ele não acertou nada, tentou 5, errou tudo. Então é complicado porque é uma peça que esse Magic precisa que possa render no jogo, né? Porque o banco a gente viu do Dwayne Bacon fazer 4 pontos. O Ken Burch também estranhamente, né? Tava numa fase tão boa, teve uma partida complicada ofensivamente falando aí, né? 2 pontos só, errou tudo que tentou, os pontos que ele teve foram de tentou uma bola de 3 para nosso delírio, né? Mas é isso, se o Terence Ross vai mal, pesa muito pro time do Magic. E vamos ter que ser coerente aqui. A gente está muito feliz com a vitória, claro, foi uma vitória, foi uma chegada, né? Eu acho que o Magic buscou essa vitória de um jeito muito legal. Mas se fosse qualquer outro time da NBA ali, talvez o desfecho fosse outro. É porque o Minnesota Timberwolves realmente é um time com fragilidades e ainda estava, né, mais frágil ainda com a ausência de jogadores. Então, se tinha uma janela boa aí para o Magic aproveitar e vencer, era essa. Pois é. Sim. Foi legal, foi ver o Vucevic lá do outro lado da quadra,
a bola já tava fazendo o arco e ele já tava comemorando porque já sabia que ia entrar. É, foi um jogo importante, eu acho, né? Importante para tentar mudar um pouco, dar aquela confiança até no próprio Cole Anthony de que ele pode produzir bem aí, né? E tem uma sequência à frente que eu acho que seria. Ainda tem o último dos 5 jogos fora de casa aí, né? Contra o Pacers, então é importante esse jogo para tentar buscar aí uma segunda vitória consecutiva, porque foi bem complicado. Foi uma série que a partir da primeira derrota ali pro 76ers foram 8 derrotas e duas vitórias. No caso, essa foi a terceira, né, de Minnesota. Então é uma sequência totalmente diferente daquele começo que a gente viu do Magic ali 4-0. Bateu. Pois é. Sim. Pois é. Pois é. Vamos ver se ele mantém, né? É. Pois é. Vamos pro ruim agora, né? Vamos. A gente tá no momento bom. Vamos. É. É difícil, né? Difícil a gente. Assim, se for para destacar alguma coisa legal desse jogo, talvez seja a atuação do Ken Burch, né? Eu acho que o Ken Burch teve um bom jogo, tava numa sequência boa aí de jogos, né? E assim, a gente viu o Aaron Gordon tentando produzir também. Foi um jogo, como você falou, que não teve muita chance, né? O Boston sempre teve uma vantagem segura em todos os quartos do jogo, e no quarto período aí que foi tranquilo mesmo, né? Eu acho que se eu fosse fazer um destaque aí dessa partida, realmente seria uma atuação interessante aí do Ken Burch. Eu acho que é um cara que está conseguindo ajudar a gente vindo do banco aí. É,
É, é. E várias vezes, né? Pois é. E a arbitragem tem alguns jogos aí que realmente estão tirando o sono, tá dando raiva. Vamos. É. Isso que você falou dele é uma coisa que eu queria ver, sabe? Assim, nessa temporada o Anthony começar a fazer seus jogos com 10 assistências ou mais. Né? A gente viu muito jogo que ele dá 3 até assim, muitos jogos foram 3, né? Mas a gente já viu 4, a gente já viu um, a gente já viu até uns 6 aí, é, 6, 5 por aí, mas eu queria ver um pouco mais, sabe, disso, de assistências, ver o Cole Anthony distribuindo um pouco mais a bola. Acredito que ele vai conseguir fazer isso tranquilamente aí ao longo dessa temporada, especialmente se ele continuar como titular até o fim da temporada. James Harden 15 vezes na linha de lance livre é dose para elefante, né? Mas é uma coisa que ele sabe fazer muito bem, né? Inclusive forçar essas faltas aí, fazer com que o time consiga pontuar com isso aí. No caso deles, o Nets agora. Esse jogo aí, Wagner, é aquele jogo que tá na conta, né? Assim, especialmente depois do que a gente viu contra o Celtics, eu acredito que todo torcedor do Magic entrou para essa partida aí, foi ver essa partida tranquilo de que ia ter uma derrota. E aí me surpreendeu que não foi uma derrota vexatória, né? Não foi uma derrota ruim, longe disso. Inclusive o Magic ganhou, claro, ganhou o segundo e o terceiro quarto por um ponto de diferença, mas ganhou. Conseguiu se manter competitivo. O primeiro quarto teve uma diferença de 3 pontos aí do Brooklyn para Orlando, então não é uma diferença tão. Não teve. Pois é, o mais assustador, eu diria, o maior que teve foi 6 pontos, que não é nada, né? Assim, não é nada totalmente fora da curva. Então foi um jogo que eu acho que tava na conta do Magic aí, mas saiu até um pouco melhor do que a encomenda, eu acho. É, é, é difícil. É.
É. É. Pois é. Dolorosa essa sequência aí, a gente falar disso em só fumo. É. Horroroso. Muito. Eu acho. Dureza. Eu acho, Wagner, com certeza que o Clifford deve falar isso, apesar de não ser claramente ao longo desses anos a gente acompanhando o Magic aí já dá pra ver que não é muito o forte do Clifford esse lado dinâmico ofensivo. Eu acho, assim como no futebol, a gente vê que tem times que têm limitações bem claras e não adianta você tentar fazer alguma coisa, fazer com que seu time tente alguma coisa que não vai conseguir fazer. Então eu acho que é muito disso aí, passa muito por isso aí também no Magic. Eu vi até fazendo um breve ato aqui no Twitter e uns comentários de que o Magic sondou e quis saber sobre o Lonzo Ball aí, numa possível troca. Na hora eu li e falei, velho, assim, nada contra, mas mais um cara. Né, porra, eu quero alguém que, velho, chute bem. É só isso que eu quero. Nada contra, mas outros, é melhor deixar o Cole Anthony aí crescendo, né? Eu acho. Eu acho. Agora, falando em. Não, não tem. Não tem sentido nenhum. E falando do Cole, o Cole Anthony é, não foi tão bem essa partida, né? Jogou. Sim, sim. É,
É. Não, e pela circunstância da partida, era um jogo para se ganhar. Né? Eu acho também que no calendário ali, na hora que o Clifford estava anotando os jogos e vendo qual jogo, o que fazer, ele deve ter colocado uma vitóriazinha nesse jogo aí, apostando que poderia conseguir essa vitória. Mas a circunstância desse péssimo jogo que teve proporcionou isso. Como você falou, por exemplo, chute de 3 pontos, o Knicks teve 18% de aproveitamento. Isso aí é uma calamidade. Isso aí é o Orlando Magic que faz, né? Nos jogos. E aí aparecia um cenário, como você falou, o quarto período, o último período de jogo, o Magic ameaçou dar uma chegada ali, né? E buscar, coisa que demorou uma rodada, mas conseguiu fazer aí com o Minnesota, conseguiu resgatar aí essa diferença absurda que tinha, mas esse foi um daqueles jogos, apesar do retrospecto dos dois times ser bem parecido, né? Esse é um daqueles jogos que o Magic, o pessoal lá em Orlando, o Clifford e todos os jogadores devem olhar ali no calendário e dizer, porra, dava pra gente conseguir vencer essa partida aí. Um pouquinho mais e tinha conseguido. É. E assim, pelo menos agora, nessas últimas duas rodadas, né, Wagner, o Magic teve essa questão aí no lado defensivo também, né? Apesar de ter tido uma sequência aí de 5 jogos que foi mais de 110 pontos sofridos em cada partida aí, né? Contra o Knicks e contra o Timberwolves foi abaixo dos 100. Então, inclusive com o Knicks sendo 91. Claro, foi um jogo bizarro, né? 91, 84 e um jogo péssimo. Mas é um sinal interessante aí da defesa, coisa que o Magic tinha conseguido fazer só com o Cavaliers, né? Conseguiu sofrer menos de 100 pontos aí e aí conseguiu novamente nessa sequência. Vamos ver se mantém, né? É, pois é. Tem. O sentido era esse. Eu acho, Wagner, que isso aí é até uma mudança de patamar para ele aí de carreira mesmo. Eu acho que seria bom até para um desenvolvimento dele, seja no Magic ou em outro time, para dar sabe, essa mudança que o que o Aaron Gordon tá precisando, eu acho que é de uma mudança de alguma coisa que deu uma mudada, deu uma chacoalhada ali. Talvez seja isso aí. Sim. Saudades.
sim. Não, difícil, difícil demais e tem 100% de razão. Isso é uma parada interessante que mostra pelo menos a maturidade hoje dele entender isso. Na época, claro, todo mundo passa por um desafio mental na vida em qualquer etapa. E ele passou muito cedo aí, né? Uma lesão dessa que é, se falou muito do jogador em si, não de questões de lesão, de realmente dele questões pessoais, né? Envolvendo o desenvolvimento dele, etc. Então, eu acho que ele está num ambiente saudável hoje para ele no Magic, um ambiente que acredita nele. Então, eu confio aí nessa transição boa, uma transição mais calma, uma transição mais, como é que eu posso dizer, mais sadia dessa lesão, obviamente, do que foi na época lá de Filadélfia. E tá começando a carreira, né? A gente até brincava muita gente até brincava na temporada passada, né, Wagner? Que era tipo uma temporada de novato dele. Ele tava pegando o ritmo da coisa ainda. Então tem muito chão pela frente. A NBA hoje cada vez mais é uma liga que desenvolve, tem muito tempo para desenvolver atletas, né? Então eu acho que o Fultz foi bem legal, mostrou uma maturidade bacana. Eu achei uma maturidade. Eu digo isso tanto do Isaac quanto do Fultz. Eu acho que essas lesões eles mostraram uma maturidade interessante aí para lidar, pelo menos publicamente, para lidar com essas lesões. Difícil. Eu acho também. Pois é, pois é. Isso é uma coisa que a gente já falou bastante do Vult, né? Eu acho que é, sem prolongar muito o que a gente já falou em programas passados, mas eu acho que a fase ruim do Magic que o Vucevic pegou tanto tempo é, terminou contribuindo para ele ser tão subvalorizado como ele é, mas esses jogos, essa temporada, a gente tá vendo o Vucevic jogar o melhor basquete que ele já jogou no Magic, mais do que a temporada que ele foi All-Star. Vamos ver se ele vai ver se ele vai manter até o fim, mais que ele tá jogando num altíssimo nível, tá. Pra mim é um dos melhores jogadores aí na posição do leste, da NBA. Eu acho que é um jogador muito bom. É um cara que eu queria que se aposentasse no Magic, ou pelo menos jogasse o suficiente para contribuir bastante pro time, mas a gente entende também, né, Wagner? Se ele quiser seguir outros caminhos aí, porque é, rebuildings, reconstruções, para um cara que tá jogando nesse nível aí, precisa ter muito amor à camisa aí para continuar, né?
Pois é. Deu até uma saudade do JJ, viu? Falando dele aqui. A gente podia usar um cara, podia um cara assim ia cair bem, hein? É, pois é. Também, também, também. Mas eu não acho que é muito subvalorizado não, tá? Eu acho que tem muito time, teve muito time ruim aí que fez por merecer uma fama não tão, como é que eu posso dizer, positiva aí. Foram muitos anos ruins, então eu não acho que seja tão subvalorizado não. Pô, é fogo. Olha aí. Pô, estamos chegando lá. Rumo aos 2.500 aí, que foi o jogo do Magic aí. Apoteótico. É verdade, é verdade. Eu acho que, vamos lá, eu acho que o Pacers é um jogo complicado, aí um jogo que eu acho que Indiana pode conseguir vencer aí. Vamos ver se o Magic vai estar empolgado aí, embalado com essa vitória incrível contra a Minnesota, não sei. O jogo contra Charlotte eu acho que dá pra buscar, né? Charlotte tá com a sequência negativa aí, né? 3 derrotas consecutivas. É, enfim, a gente veio de uma sequência pior aí também, mas vamos pra cima. E aí, exatamente, isso aí, tem que ser assim. E aí eu acho que essa sequência, 2 jogos do Hornets e um jogo do Kings aí é uma sequência interessante para realmente quebrar essa sequência negativa que teve dessas 6 derrotas aí que tiveram. Não sei se nessa fase do Magic agora se é um 3-1 aí. É, diria um 2-2. Eu acho que dá para vencer 2 desses jogos e termina perdendo 2 aí. Bem realista, 3-1. É, vamos, vamos, vamos. É sempre bom quando a gente. Será? É sempre bom quando a gente, cada um faz uma aposta, porque acerta, a gente abraça que foi do Magicast. O podcast acerta sempre, exatamente. Esse é o foco.
É, pois é. Isso aí. Abraço. Foi, né? Deixa eu encerrar aqui o Audacity.